Oi gente, eu sou a Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje a nossa aula review será de um tarô mundialmente conhecido que se chama Tarot Familiars, que é um tarô criado pela artista Lisa Parker, que traz aí animais místicos e guardiões que muitas bruxas consideram seus animais familiares ou seus animais de poder. Esse aqui é um baralho que tem uma pegada mais bruxinha, mais noturna, e como nesse mês aqui nós estamos nessa série de aulas review especiais de Halloween, eu achei que seria uma ótima oportunidade para a gente trazer esse tarô aqui. Sem falar que eu, pessoalmente, adoro esses decks que trazem representações de cartas com animais, porque eu acho que eles abrem muito a nossa percepção das cartas enquanto energias que a gente pode despertar na nossa vida. Então eu gosto bastante desses decks que tem aí representações animais. E essa metodologia de comparar os elementos ilustrados nas cartas de diferentes decks é algo que eu faço com os meus alunos de tarô e que facilita muito o aprendizado dos significados das cartas. Então vamos lá analisar o místico e bruxinho Tarot Familiars. Enquanto roda a vinheta, deixa o seu like no vídeo, se inscreve aqui no canal e vamos que vamos! Bom, gente, vamos começar aqui analisando alguns aspectos práticos do Tarot Familiars. Ele vem nessa caixinha aqui, que é uma caixinha bem simples, inclusive a minha tá bem acabadinha, vocês podem ver. Não é uma caixa muito forte, né? É uma caixa de papelão, então ela vai se desgastando mais facilmente. Eu não acho um problema. Qualquer coisa é só você guardar o seu tarô em uma outra caixinha ou em um saquinho. O meu eu deixei aqui mesmo, embora a caixinha já esteja bem velhinha, tá? Mas tá aqui a caixinha dele. Quando a gente abre, temos aqui as cartas e vem um panfletinho. Eu não vou nem dizer que é um livro, é mais um panfletinho. E aí você consegue abrir aqui e tem algumas informações. Tem até em várias línguas, então tem em português, em espanhol, em inglês, sabe? É como se fosse realmente um manual de instruções em que tem as traduções para várias línguas. Mas claro, é muito simples, não dá para estudar tarô através desse livretinho. Tem até algumas tiragens também que ele vai ensinando, sabe? Mas assim, é bem simples mesmo, não é um grande livro de tarô. É apenas um pequeno manual para você usar essas cartas de uma forma básica, tá certo? Mas tá aqui, vem esse panfletinho aqui. E aqui temos as cartas. São cartas fininhas, mas é um formato bacana. Você consegue embaralhar bem direitinho. Então tá aqui. E deixa eu só mostrar o verso para vocês. Eu não gosto muito desse verso, gente. Não por essa textura, porque eu acho essa textura muito bonita. Mas tem o nome da autora atrás. E aí eu não acho isso tão legal, sabe? Você vai usar ali o deck e aí tem o nome dela aqui atrás. Eu acho, claro, muito bacana ela assinar a arte dela, é muito especial isso, mas eu acho que tão grande assim no verso, sabe, para o verso ficar marcado não com um símbolo, não com uma textura bonita, mas com o nome dela, eu achei que foi um pouco demais, sabe? Mas claro, é uma opinião pessoal minha, o deck é dela, ela faz como ela quiser, né? No fim das contas. E aí aqui a gente tem as cartas. Esse modelo aqui de cartas que a gente vê que tem uma moldura, isso daqui dá uma cara de deck mais antigo. Os decks mais modernos estão vindo cada vez menos com moldura, sabe? É como se fosse realmente mais ampliada a imagem e isso faz com que o deck fique mais modernoso, que ele brilhe mais aos nossos olhos. Mas mesmo assim, eu gosto desse estilo meio vintage aqui do Tarot Familiars, que tem essa moldura aqui e esse estilo de desenho, que parece uma pintura digital, né? Parece um livro de histórias de criança. Eu gosto desse estilo de desenho aqui. E vamos lá, vou separar aqui as cartas dos arcanos maiores para a gente analisar mais profundamente. Bom, gente, vamos lá analisar as cartas do Tarot Familiars. Esse deck aqui é todo de animais, como a proposta dele já diz, é para mostrar alguns familiares, muito embora ele traga também alguns animais de poder para representar os arcanos do tarot. E a gente começa com essa carta do louco aqui, com esse gatinho preto, e o gatinho preto é o que mais está presente aqui nesse deck, tá? Ele aparece várias vezes, eu acho muito fofinho, inclusive. Só que o interessante são as referências que ela faz à carta do louco. A gente vê aqui que ele
ele tá deitado em um chapéu de bobo da corte, fazendo referência ao fato de que o louco é aquele bobo da corte. O louco é brincalhão, é meio palhaço. Esse louco aqui, ele tá um pouco desanimado, é como se ele já tivesse brincado demais e agora ele tá desanimado. Eu sinto falta de ser um louco mais animadinho, sabe? Um gatinho que não tá parecendo tão cansado. Enfim, eu interpretei que foi um louco que já brincou demais e agora cansou um pouquinho e tá aqui descansando no seu chapeuzinho de bobo da corte. É interessante também que a gente tem as cartas aqui, né? A gente tem cartas do baralho comum aqui. E isso dá uma impressão de que esse louco é um apostador, que ele estava aqui apostando, que ele estava jogando. Eu achei isso bem interessante, porque o louco, ele é aquele que aposta suas fichas mesmo, sabe? Ele vai com medo mesmo, ele não tem medo de fazer algumas loucuras, ele simplesmente aposta na vida e vai, aposta nas novas aventuras. Então eu acho bem bacana. E aí me veio até na cabeça agora que talvez essa cara aqui desse louco seja uma cara de ressaca. Então ele já curtiu muito, apostou, e aí agora ele tá meio que na ressaca. Mas assim, é interessante, achei legal essa carta, não achei das melhores, mas também não achei uma carta ruim, achei ela bem interessante. Vamos lá para a carta do mago. A carta do mago, a gente tem o mago bem ligado ao conhecimento, né? Ele está diante de um livro, esse livro está aberto, então é como se ele estivesse ali estudando, mas se a gente observar aqui, também tem alguns potes, alguns frascos, como se fosse algo mais alquimista, né? Como se fosse realmente um mago mais alquimista, que é esse gatinho aqui preto também. Então a gente tem aqui o conhecimento e temos aqui o lado prático, e o mago é justamente aquele que vai conseguir unir esses dois lados. Ele estuda e planeja e depois ele coloca em prática. Então o mago é aquele que não fica procrastinando os seus planos, né? Ele entra em ação, ele já tem um conhecimento, então agora ele vai colocar em prática e fazer suas alquimias, fazer as suas magias. Então também é uma carta que é simples de certa forma, mas é muito bacana, achei bem legal. Isso aqui dá uma ideia de experimentos e o mago é aquele que vai experimentando, vai fazendo até conseguir o que ele deseja. Então achei bacana essa carta aqui. A carta da sacerdotisa é uma das que eu mais gosto desse tarô. Eu gosto muito dessa gatinha aqui se esfregando na vassoura de bruxa, porque a sacerdotisa é a bruxona do tarô, então ela tá meio que assim, querendo voar. Ela tá aqui se esfregando, querendo voar. Essa gatinha, ela tá assim mais desconfiada também, que é algo da sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é mais quietinha, ela é mais silenciosa, observadora. Então ela tem esse ar meio misterioso e essa gatinha traz esse ar de mistério também. Então ela vem aqui como quem gosta de umas bruxarias. É bem interessante porque essa vassoura é realmente uma vassoura de bruxa, ela tá aqui com um pentagrama, né, que é um símbolo espiritual, e a sacerdotisa tradicionalmente traz símbolos espirituais, né, nas suas cartas. Então aqui veio o pentagrama, o que deixa esse deck mais pro lado bruxinho do que espiritual como um todo, então ele vai mais pro lado da bruxaria. E assim, bem bacana, gosto muito. A sacerdotisa aqui tá pronta para voar, tá pronta para escutar essas mensagens espirituais, essas mensagens da sua intuição. Então eu gosto bastante dessa carta aqui da sacerdotisa. Quando a gente olha aqui para a carta da Imperatriz, a gente já vê outro animal, né? Temos inserido o cavalo aqui. E o cavalo, se a gente para observá-lo, assim, para pensar sobre ele como animal, ele é aquele que se movimenta, né? Ele está muito ligado ao movimento, aí de um canto a outro, e inclusive de levar pessoas de um canto a outro. E a Imperatriz é uma carta que traz muito esse cuidado com o outro, esse cuidado de, calma, eu te dou o apoio que você precisa. Então pode ter essa conotação aqui também. E claro, o principal dessa carta é que a gente tem aqui uma égua, né, com o seu filhotinho. Então a gente vê esse símbolo do cuidado materno, que é algo muito inserido, muito intrínseco na carta da Imperatriz. Então a gente vê aqui essa coisa do cuidado e de levar o outro, de cuidar do outro, de apoiar o outro, que a gente tem muito na carta da Imperatriz. Sinto um pouco de falta de algo mais natureza, de algo mais florescendo, porque é uma carta de criatividade, mas ao mesmo tempo esse deck ele é todo ambientado nesse lugar um pouco mais obscuro mesmo, bem místico, sabe? Então eu acho que não caberia aqui. Achei interessante que essa carta em especial ela tem um tom mais amarronzado em volta. Então se você compara, por exemplo, olha aqui, ó, a da sacerdotisa que a gente estava vendo, é um tom diferente ao redor. Então ela é mais amarronzada, o que traz essa referência ao elemento terra. E a Imperatriz tem essa ligação de ser a mãe terra,
terra, de ser aquela nutridora, aquela que é fértil e que dá chão às outras pessoas que estão ao seu redor também. Então tá aqui a Imperatriz, achei interessante essa carta aqui. Já no Imperador, a gente tem esse servo, e o servo vem trazendo os seus chifres, chifres que são símbolo de poder, de respeito. Quando a gente vai para crenças mais antigas, para antigas religiões pagãs, o chifre é sempre símbolo de respeito. E o Imperador é aquele que realmente coloca a sua autoridade, todo mundo respeita ele. Achei bem interessante que tem essa lua aqui, e essa lua ela pode ser uma lua crescente ou uma lua minguante. Eu digo isso porque no hemisfério norte e hemisfério sul a posição dela é diferente. Então não sei exatamente qual foi a intenção da autora com essa lua, mas é ou uma lua crescente ou uma lua minguante. E seja qual for a fase entre essas duas, essas são luas de transição, essas são luas de mudanças. A crescente, claro, chama para o sucesso, o que eu acho que tem mais a ver com a carta do Imperador. Então, assim, ela vem trazendo aquela coisa do sucesso, de você buscar lugares mais altos, que tem a ver com o Imperador, porque ele é meio que o chefe ali. E a lua minguante é a lua das limpezas, o que também a gente pode ligar ao Imperador, pelo fato que o Imperador ele é aquele que termina algumas coisas também, ele coloca limites em algumas coisas, ele demarca o seu território, chega assim e fala, olha, aqui isso não. E isso tem a ver com a lua minguante. Então, pode ser tanto uma lua minguante como uma lua crescente. O que é que vocês acham aí? Me contem sobre qual lua é essa aqui, mas seja como for, achei interessante que tenha vindo aqui na carta do Imperador. Ah, e uma observação aqui também sobre essa carta do Imperador, antes de eu tirar, é que, olha só, gente, aqui a gente tem esse florescer, né, essas folhas aqui. Eu sinto falta disso acontecer também na carta da Imperatriz, sabe? Eu acho que se tivesse aqui na carta da Imperatriz, sejam flores ou seja essas folhas mesmo, acho que ficaria muito bacana, sabe? Esse chão da Imperatriz tá parecendo muito mais um chão do Imperador, que tá mais seco. E o chão do Imperador, né, essas folhas aqui no Imperador, estão muito mais parecidas com a energia da Imperatriz. Então eu acho que veio trocado aqui no caso dessas ilustrações. Aqui, a carta do Hierofante, eu gosto bastante. Ela vem mostrando essa coisa da sabedoria que vem de cima. Então, olha só, esse gatinho prestando atenção na coruja, que é um animal símbolo de sabedoria. É muito interessante isso daqui. A coruja vem vindo de cima, a coruja é um animal do ar, então é meio que ela vem do céu. E o Hierofante é aquela carta que fala sobre saberes que são elevados, né? Sobre alguém que é o porta-voz de saberes superiores, né? Que guardam a chave do céu. Então aqui a gente tem essa coruja que é como se ela estivesse passando o conhecimento, passando a sua sabedoria para esse gatinho aqui, que é um animal da terra. Então algo que vem do alto, passando sabedoria para o que está na terra. Então achei bem interessante, é uma das cartas que eu mais gosto desse deck, inclusive achei muito legal aqui essa proposta do Hierofante. Aqui a gente tem a carta dos enamorados e ela vem fazendo uma brincadeira com a história da Chapeuzinho Vermelho. Então aqui a gente vê a Chapeuzinho Vermelho e um lobo na frente dela, que seria meio que o lobo mau, digamos assim. E aí a gente vê que, na verdade, essa carta ela mostra muito da união entre duas partes, que por vezes são opostas. Então é uma carta sobre a gente saber ser parceiro em vez de a gente se afastar do outro. Eu achei interessante essa ligação aqui com o Chapeuzinho Vermelho, achei inusitada, mas achei interessante. Meio que como se fosse aquela mensagem de que somar é melhor do que confrontar. E também traz aquele lembrete das escolhas, porque lembra que na história da Chapeuzinho Vermelho, ela escolheu ir por aquele caminho. Então, assim, a carta dos enamorados vem falando sobre a gente sentir muito no nosso coração quais são as escolhas certas pra gente, e que a gente sempre tem escolha de somar ou escolha de se afastar do outro. E é bacana quando vem essa carta que a gente some. Então, achei que ficou interessante aqui essa carta com essa referência da Chapeuzinho Vermelho nos enamorados. Me digam aí o que é que vocês acharam. Aqui na carta do carro, a gente tem um unicórnio. Eu achei interessante também essa imagem do unicórnio, porque o unicórnio vem com aquela mensagem do espírito triunfante. Então vem como aquele símbolo de algo que tá ali triunfando, sabe? Que tá vencendo. E para além disso, quando a gente fala sobre unicórnio, é você meio que acreditar no impossível. É um animal mágico, é um animal fantástico. Então, a carta do carro vem trazendo isso. Você precisa acreditar no impossível e ir em frente, acreditando nesse espírito triunfante aqui. Acredite no seu espírito triunfante e vá em frente, vá em busca do que você quer. Então, achei interessante aqui esse unicórnio na carta do carro.
Aqui na carta da Justiça, a gente vê que esse gatinho aqui tá meio que guardando a caixa de Pandora. Então ele tá aqui, ó, guardando a caixa que abre todos os males para o mundo, porque a mitologia da caixa de Pandora fala sobre isso. E a carta da Justiça é aquela carta muito sensata, é aquela carta de você pensar bem antes de fazer as coisas, que é algo justamente que Pandora não faz na história. Ela vai lá na inocência e abre a caixa e vai aí, ó, jogando todos os males ao redor do mundo. Já a carta da Justiça, com esse gatinho aqui, vem dizendo, não, ó, isso aqui, ó, tá trancado, eu sou muito racional, eu penso muito bem antes de abrir as coisas, eu penso muito bem antes de fazer as coisas. Então aqui a gente tem essa carta da Justiça trazendo essa primeira imagem da racionalidade. Além disso, tem aquele espírito do equilíbrio, do você controlar a curiosidade e saber ir com calma, de você querer ser correto, de você agir com cautela para abrir as coisas e não pecar pelo descuido. Então achei bem interessante essa carta da Justiça aqui e observem que esse tarô, ele usa a numerologia do Marselha. Então ele tem aqui, ó, a Justiça no número 8. Isso é algo que pode acontecer em alguns decks, então alguns tarôs possuem a numerologia do Marselha, que é a Justiça no número 8 e a Força no número 11, e outros tarôs têm a numerologia do Rider-Waite, que é a Justiça no número 11 e a Força no número 8, tá certo? Mas seja como for, o tarô não vai sofrer grandes alterações por conta disso e você pode jogar tranquilamente, normalmente, tá certo? Então tá aqui essa carta da Justiça que eu pessoalmente achei bem interessante. Agora, quando a gente chega nessa carta do Eremita, eu adoro essa carta do Eremita, gente. Adoro esse gatinho aqui preto olhando para o seu próprio reflexo, porque o Eremita é isso, é você olhar para o seu próprio reflexo. E interessante que você vê aqui que ele tem a velinha, que é aquele símbolo da lamparina tradicional do Eremita. Então ele tá aqui com sua velinha iluminando o seu próprio reflexo. E é isso que o Eremita faz. Então gosto bastante dessa carta aqui. Com certeza uma das minhas favoritas desse deck. A Roda da Fortuna também está no meu time de favoritas desse deck, porque esse gatinho tá aqui com essa tábua Ouija. E, gente, isso é muito legal. Por quê? Porque a Roda da Fortuna muitas vezes vem trazendo aquela mensagem de você meio que ir com a maré e muitas vezes você não sabe no que é que vai dar. Só que, claro, você tem que aproveitar as oportunidades, você tem que aproveitar esses novos ciclos que se abrem. Só que, dependendo da tiragem, a Roda da Fortuna vem com essa coisa do imprevisível, do a gente não saber o que é que vai dar, onde é que vai dar isso daqui. E a tábua Ouija é isso. Você não sabe o que é que vai vir. Porém, vai vir aquilo que você precisa saber, aquilo que você precisa ver. Então, vem com esse simbolismo, porque as surpresas da Roda da Fortuna, elas nunca são por acaso. Ela fala muito sobre os imprevistos que vêm como uma oportunidade. Então, eu achei bem interessante também esse gatinho se abrindo para o inesperado, se abrindo para a fortuna. Porque quando a gente fala de Roda da Fortuna, esse nome Fortuna não tá ligado a dinheiro, está ligado ao destino, né? Então, assim, fortune em inglês, então ligado ao nosso destino. Então, aqui a gente tem esse gatinho aqui, eu acho muito, muito, muito legal ele aqui se aventurando na tábua Ouija. Aqui na carta da Força, a gente vê um lobo que ele tá amuado. Então, ele tá ali controlado, ele é um lobo que tá mansinho. Então, é como se fosse um estágio já, assim, com essa força, controlando bem esse lobo aqui. O lobo, ele já tá amansado, ele já tá tranquilo. Não significa, claro, que ele é fraco, tá certo? Esse lobo aqui, ele é muito feroz, ele é muito forte, mas nesse momento ele sabe que é momento dele ficar mais contido, dele controlar mais os seus instintos. Então a gente vê aqui um lobo controlado como símbolo daqueles leões internos que a gente precisa controlar ali na carta da Força. Então tá aqui uma carta simples, mas eu acho que cumpre o seu papel. Esse deck a gente vê que ele tem muitas cartas assim, né, que são simples, que são representações simples, mas que no fim das contas cumprem aí o papel de passar a mensagem da carta. A carta do enforcado, eu já acho ela assim muito enigmática. E aí eu vou passar para vocês qual foi a minha interpretação dessa imagem aqui, tá certo? Eu quero saber se vocês concordam comigo, porque eu achei ela muito enigmática, eu fiquei procurando aí algo que se assemelhasse com a mensagem do enforcado, do desconforto, do não conseguir se mexer. E o que eu acho é que esse pássaro, na verdade, está se sentindo preso. Na verdade, não é nem um pássaro, né? É um corvo. Vamos ser mais específicos. Ele
está se sentindo preso, né? Então ele não vai voar, ele quer voar, mas ele não vai voar. E, inclusive ele está aqui como se fosse com essa corrente aqui. Eu não sei se ele está segurando ou se isso aqui está preso na patinha dele, mas de qualquer forma ele não está voando porque ele está segurando isso aqui. Então por mais que ele se esguele, que ele cante, ele não está aqui saindo do lugar. Ele está aqui realmente preso nesse local aqui. Eu acredito que aqui seja uma lupa aqui embaixo, tá meio cortada pelo quadro aqui do texto, mas eu acredito que seja uma lupa para ler esse jornal aqui embaixo. A lupa, para mim, ela faz uma referência às prioridades, porque a carta do enforcado pede para que a gente tenha prioridades nos nossos planos. Então, quando você puder se mexer, onde é que você vai focar? O que é que você vai olhar primeiro? Então, acho que a lupa pode vir com isso, de você botar uma lente de aumento em algo que você precisa observar primeiramente, que você precisa ver melhor. Então, tá aqui. Então, eu interpreto que isso aqui é um pássaro, um corvo preso, sem conseguir se mexer e que ele vai precisar depois pensar em quais vão ser as prioridades dele. Então é isso aqui que eu concluo desta carta, mas estou curiosa para ver o que é que vocês assim concluem desta carta aqui, tá certo? A carta da morte eu gosto bastante, que tem essa gatinha com a ampulheta. É algo muito simples, mas que faz muito sentido. A carta da morte vai chegando assim falando, olha, o tempo passa e as coisas terminam. As coisas vão terminar, o tempo da ampulheta aqui vai terminar e aí você vai precisar fazer o quê? Virá-la. Você vai precisar virar de ciclo, você vai precisar mudar a sua vida. Então o tempo, ele passa. É interessante que aqui, nesse reflexo, deixa eu aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver melhor, tem um espelho, parece ser um espelho, e tem um reflexo que eu acho que seria uma mulher como uma figura da morte. Então assim, da morte vindo visitar, da morte vindo aqui avisar que é hora de fechar o ciclo. Esse daqui parece ser um relógio à meia-noite, então é realmente aquilo do fechamento, chegou ao fim do dia. Então é sempre essa chegada do fim. E a carta da morte é sobre isso, é sobre falar pra gente que as coisas chegam ao fim e que a gente precisa finalizar ciclos para poder voltar a crescer em novos horizontes na nossa vida. Então tá aqui a carta da morte, simples e eficaz. Aqui na carta da temperança a gente vê novamente o unicórnio, e o unicórnio trazendo assim, para mim essa imagem dessa carta traz aquela simbologia da calma, de algo assim realmente muito sublime, muito celestial, que é justamente a carta da temperança. Ela passa essa energia pra gente. E eu acredito que tem aqui um unicórnio jovem e um unicórnio mais velho como símbolo de que a gente precisa equilibrar nosso lado jovem e nosso lado mais maduro também, né? A vida não é só coisa séria, a vida também não é só diversão, a vida é um equilíbrio entre esses dois pontos. Então eu acho que essa temperança vem como esse caminho do meio, tranquilo. É uma carta mais enigmática, sim, mas achei uma carta legal, assim, uma carta interessante de se analisar. A carta do diabo, quando eu olhei para essa carta pela primeira vez, quando eu comprei esse tarô, eu lembro que a frase que me veio na mente foi: o homem é o lobo do próprio homem, aquela frase famosa. E isso é muito a carta do diabo. A carta do diabo fala sobre a gente estar sendo o nosso próprio adversário, a gente está se devorando por dentro, a gente está nessas falsas sensações de liberdade, achando que a gente está aí no superpoder, conseguindo tudo, que a gente está no auge, e na verdade a gente está se prendendo cada vez mais a coisas supérfluas, a sentimentos que não são tão elevados. Então a carta do diabo chega assim e fala: cuidado para você não estar sendo o lobo de si mesmo. O homem é o lobo do próprio homem. E essa também é uma frase que traz muito aquela coisa do cuidado em quem você confia, cuidado para não estar confiando em todo mundo, que é algo também que a gente vê tradicionalmente nos conselhos da carta do diabo. Então eu acho interessante, gosto desse fogo aqui por trás, porque traz essa sensação mais quente, até um pouco mais sensual também, que a carta do diabo tem. Então faz essa referência a uma certa sensualidade, a um fogo que existe na carta do diabo. Então achei interessante essa carta aqui. Aqui na carta da torre, eu achei bem legal. Eu gosto quando os tarôs fogem do lugar comum e ainda assim trazem uma mensagem bacana com a carta, quando os tarôs trazem algo criativo. E eu gostei dessa coruja. Essa coruja, ela traz um senso de urgência que a gente vê realmente na carta da torre. Então parece que vem notícias, estão vindo notícias, e essas notícias estão vindo de um local turbulento. E isso é a carta da torre. É você recebendo aquelas novidades
novidades, né? Aquelas surpresas negativas, você sendo pego de supetão. Então, aqui é a carta da Torre com essas notícias vindo, essas notícias turbulentas, e é uma carta de alerta, e para mim ela passa realmente essa mensagem do, olha, fiquem alerta, vai chegar algo aí, e você precisa prestar atenção. Então, achei muito bacana essa carta aqui da Torre. Me digam aí o que é que vocês acharam, mas essa daqui também tá, com certeza tá no meu top 3 aqui desse deck, tá? Eu gosto muito dessa carta aqui. Aqui, nessa carta da Estrela, eu achei ela interessante. Eu tive uma sensação bem diferente com essa carta da Estrela também quando eu vi pela primeira vez. Porque, primeiro, né, a gente vê esses gatinhos olhando para as estrelas. E a carta das estrelas fala sobre você olhar para o alto, você olhar para os seus sonhos. Então, as estrelas são símbolos universais de sonhos, da gente estar ali olhando para aquilo que a gente quer alcançar, para aquilo que está no alto, mas ao mesmo tempo a gente se encanta com aquilo. Então, tá aqui esses gatinhos e pra mim, a sensação que eu tenho é que esse terceiro gatinho tá olhando aqui pra mim e dizendo, olha, a gente tá olhando pras estrelas, você não vai olhar não? Quando é que você vai olhar pros seus sonhos? Vem olhar também. Então é como se ele estivesse olhando assim pra gente e dizendo, e aí, vai olhar não? Vamos, sabe? Então pra mim é a sensação que traz. Esse gatinho olhando pra gente e perguntando, vamos olhar pras estrelas? Olha aí pros seus sonhos. Foca nos seus sonhos, para de se colocar para depois. Então, achei bem legal essa carta da Estrela. É claro que isso é passível de outras interpretações também. Então, se vocês tiveram outra interpretação dessa imagem, dessa carta, me contem. Eu adoro ver interpretações diferentes que vocês trazem. Mas achei, assim, bem interessante. Achei uma carta interessante, embora seja simples, é bem legalzinha. Essa carta da Lua aqui, eu acho ela linda. Quando eu olho para essa imagem, eu acho ela lindíssima. Só que ela não me diz muita coisa. Então eu vejo aqui esse coelhinho e o coelhinho tá olhando para o alto. Poderia ser facilmente uma carta da Estrela também, se não fosse essa grande lua aqui atrás. E aí, o que é que essa carta me diz? Qual é a interpretação que eu consigo, assim, tirar dela? Que esse coelhinho talvez esteja distraído. Ele tá olhando para o alto e tá esquecendo de ver ao redor dele. Então pode ser uma interpretação de você estar distraído, idealizando algo, admirando algo e esquecendo de ver o que realmente você precisa ver, porque a carta da lua vem trazendo essas ilusões, vem trazendo essas distrações. E também a gente pode pensar nessas flores aqui azuis, meio violetas também, que trazem aquele símbolo de intuição, de você realmente se abrir para ouvir mais a sua intuição, mas cuidado para não ser enganado por ela. Então a gente consegue tirar esses pequenos simbolismos aqui dessa carta, mas eu acho que falta um pouco mais. Eu acho que se tivesse outra figura aqui aparecendo e vindo em direção a esse coelho e ele sem ver, sabe? Eu acho que ficaria mais legal, porque mostraria que realmente ele tá distraído, que ele tá esquecendo de observar aquilo que tá acontecendo ao seu redor e ele pode ter surpresas negativas por estar fazendo isso, tá certo? Então eu acho que faltou alguma coisa aqui na carta da lua para ela ficar com cara de carta da lua. Só que aí quando a gente vê a carta do sol, a gente percebe que essa lua, na verdade, ela tá em combinação com o sol. Então essa carta do sol aqui mostra como se fosse amanhecendo. Esse coelhinho aqui tá em algo que parece até um Stonehenge. Parece um pouquinho, mas é um círculo de pedras e ele tá observando o sol nascer. E aqui, eu pelo menos interpreto que aqui é um amanhecer, né? Já que é a carta do sol, então o sol tá nascendo. Então é como se esse coelhinho tivesse ali perdido na noite e agora ele tá enxergando tudo com clareza. Ele tava olhando pro alto sem olhar para o seu redor porque ele tava ali confuso, sem saber por onde andar e agora ele consegue enxergar todo um caminho à sua frente. Então eu acredito que tenha sido essa a intenção da autora. Mas eu acho que as cartas do tarô, elas sempre precisam funcionar mesmo quando não estão em união com a outra. Porque, por exemplo, você vai fazer um jogo de tarô, às vezes vai sair a carta da lua e não necessariamente vai sair a carta do sol. Então você pode fazer referências, mas a gente tem que ter cuidado para que uma carta não funcione só apenas quando você tem a outra do lado. Tá entendendo? Elas precisam funcionar por si sós, porque elas trazem características, elas trazem energias que são só delas também. Então eu acho que não deveria depender uma da outra. Mas essa carta do sol a gente vê que ele tá aqui com esse sol nascendo e ele consegue enxergar melhor um caminho que aqui na carta da lua ele não estava conseguindo enxergar. Vamos passar aqui para a carta do julgamento e eu gosto bastante dessa carta aqui do julgamento.
Quando a gente olha para essa carta do julgamento aqui, a gente precisa ver esse jogo. Esse gatinho aqui, ele tá usando o tarô, né? Ele tá aqui jogando o tarô para ele mesmo. E aí, quando a gente fala sobre jogar tarô, você tá falando sobre você realmente abrir uma nova fase na sua vida. Porque ninguém joga o tarô para ficar como está. Todo mundo joga o tarô para ver o que é que pode fazer, que caminho novo pode tomar. E a carta do julgamento é muito isso, né? Você querer abrir uma nova fase, você se abrir para o novo. Então eu interpreto que esse gatinho aqui tá abrindo o tarô e vendo o que é que ele deve fazer. E é interessante observar essas cartas que aparecem aqui no jogo dele. A gente tem aqui uma carta do 3 de espadas, o que mostra que esse gatinho ele já foi ferido. Ele já passou por alguma grande decepção aí e ele tem medo de se ferir de novo. Aí aqui a gente vê a carta do louco, a lua, e aqui a gente vê também o ás de ouros, né? Então aqui a gente tem o ás de ouros, o ás é sempre uma carta de renovação. A gente tem o louco, que também é uma carta de novos inícios, e a gente tem a lua, que é uma carta de não confiar naquelas pessoas, ter cuidado com isso, cuidado com as ilusões, e ao mesmo tempo a lua também é cíclica. Então a gente está falando de ciclos de várias formas aqui. E aqui em cima tem também a carta do julgamento, é a própria carta do julgamento, dá pra ver bem pequenininho aqui o nomezinho, e aí é julgamento essa carta aqui. Então todo esse jogo tá falando justamente sobre você deixar algo para trás e se abrir para o novo. Então tá aqui a carta do julgamento, bem interessante nesse deck. E finalizando aqui os arcanos maiores, a gente tem a carta do mundo. Então aqui, quando a gente olha para essa carta do mundo, a gente tem o símbolo da coruja, que traz aí a sabedoria, né? Simboliza a sabedoria. A gente tem a vela, que é o fogo interior. A gente tem aqui um mundo, uma completude. A gente tem um livro aqui, também símbolo de sabedoria. E inclusive também outra coisa, que esse globo, quando a gente fala de mundo, dá aquela sensação da conquista do todo, né? Então é como se a gente observasse todo um cenário bem completo. E essa coruja, como dona de tudo, ela tem tudo o que ela precisa aqui. E essa é uma carta de completude. Ela tem até a intuição, olha só a lua aparecendo aqui também. Então ela tem tudo o que ela precisa nesse momento. E a carta do mundo é uma carta que fala sobre isso, sobre você sentir que você tem tudo aquilo que você precisa, sobre você chegar ao final de um ciclo, é sobre você concluir as suas jornadas e ter aquela sensação de completude, de que o seu mundo está completo e que você está em plena conexão com ele. Então a gente tem essa sensação de ambiente completo com a carta do mundo. Eu vou até aqui mostrar um pouquinho das cartas dos arcanos menores, só que esse tarô aqui, as cartas de números, elas são no estilo do Marcélia, sabe? Então ela vem trazendo os vetores, né? Então aqui, ó, as espadas. Então o 8 de espadas traz 8 espadas, né? Quando a gente vem aqui pro naipe de paus, a gente tem livros, né? Que simbolizam aí muito essa questão da sabedoria e também uma varinha, que é a ação. Mas aqui a gente também tem vetores. E aí, quando a gente vai pro naipe de ouros, temos os pentáculos, e o naipe de copas são as tradicionais copas, né? Só que não são imagens. Então é realmente para quem gosta daquele estilo mais do Marcélia, que é um estilo mais vetorial, com os ícones e não com imagens ilustradas nos arcanos menores. As cartas da corte trazem aqui algumas figuras, né? Alguns animais específicos. Então as cartas de copas trazem corujinhas. E isso eu confesso para vocês que eu não gostei muito, porque coruja é um animal do ar, então não tem muito a ver em você colocar no naipe de copas. Coruja não tem uma ligação com emoção. Pelo contrário, é um animal de razão, é um animal da deusa Atena, né? Então, do símbolo do racional. Então, achei muito nada a ver colocar aqui no naipe de copas uma coruja, e também não gostei que a cor do naipe de copas é verde, porque eu acho que fica muito mais a ver com o naipe de ouros, então achei que houveram algumas trocas aqui que não ficaram muito boas. Aqui, nas cartas da corte do naipe de ouros, a gente tem um lobo. E aí eu também não achei legal ser o azul. Eu acho que veio trocado, porque assim, o azul era para estar no naipe de copas e o lobo a gente até poderia colocar no naipe de copas por ser um animal mais ligado à intuição. Então a gente poderia fazer essa ligação com a água. Então aqui, por exemplo, olha só, um cavaleiro de ouros. E parece aqui mais um cavaleiro de copas, porque tá aqui junto com a água. Então, assim, claro que ele tá paradinho, como o cavaleiro de ouros é, mas assim, não tem muito a ver com o que é o naipe de ouros.
ouros. Então eu achei que esses naipes de copas e de ouros vieram meio trocados nesse sentido. Aqui no naipe de paus, a gente tem gatinhos. É normal, né, no naipe de paus, que é o naipe do fogo, a gente vê essa presença dos felinos, porque são animais muito instintivos e aí pode ser ligado ao elemento fogo também, tá? Então pode ser, esse aqui eu achei até ok. Tem essa cor amarronzada, né, amarelada, o que eu acho que a gente consegue ligar ao fogo de alguma forma, embora seja muito terra também. E aqui a gente tem no naipe de espadas um corvo, que eu achei que tem mais a ver. Eu achei que aqui a gente realmente consegue fazer uma ligação aí, porque o corvo é um animal do ar e é um animal símbolo de sabedoria. E o naipe de espadas vem pedindo sabedoria, vem pedindo uma boa fluidez mental. Então aqui realmente eu achei que tem a ver. A gente tem aqui uma cor mais roxeada, né, uma cor mais violeta, o que tem a ver pelo fato do roxo ser uma cor não só ligada à intuição, como a gente normalmente faz, mas ela também é a cor da justiça, sabe? Então é uma cor mais de você ser justo também. Então tem a ver, porque ela é justamente a junção do vermelho com o azul, então do fogo com a água, então eu trazer esse equilíbrio. Então tem a ver aqui, eu acho que esse roxo aqui foi acertado para o naipe de espadas, tá certo? Então estão aqui os arcanos menores do Tarot Familiars. Não gosto tanto por conta dessas trocas que eu achei um pouco sem sentido. Não é muito o meu estilo, esses decks que são do tipo Marcélia, que os arcanos menores não têm ilustrações, mas para quem gosta, tá aí um belíssimo deck. Os arcanos maiores eu acho bem mais legais do que os arcanos menores desse deck aqui. Esse foi o Tarot Familiars. Me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse deck. Lembrando que vocês também encontram as aulas review de muitos outros decks de tarot aqui no canal, na playlist exclusiva de aulas review que eu tenho aqui. Se você ainda não se inscreveu no Diário da Bruxa, se inscreve, não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e também não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo aqui. Me segue lá no Instagram, @Diário da Bruxa, que tem muitas dicas de tarot por lá, e me acompanha também no TikTok, @Diário da Bruxa. Um beijo, muita paz, muita luz pra você e até a próxima aula review.